Os pastores, os mercadores modernos do templo, aqueles que, se Jesus voltasse, ia botar eles para fora a chicotadas, que esses caras são tudo menos fiéis a Jesus. Duvido que algum desses vagabundos, pastores, bolsonaristas acreditem em Deus. Deus deles é o dinheiro, bezerro de ouro, assim como do Bolsonaro, tá? O negócio deles é manter privilégios, tá? Manter privilégios. E aí os pastores vieram, né? Tá na Bíblia. Deus trabalhou 6 dias e descansou um. A desculpa para escravizar o trabalhador está na Bíblia. 6-1, né? Sendo que, como disse Paul Lafargue, trabalhou 6 dias, descansou no 7º e nunca mais, né? Nunca mais, né? Trabalhou aí o Deus dos cristãos. E aí eles estão usando a Bíblia. Estão usando a Bíblia para poder convencer as pessoas que é ruim, que a escala 6:1 está destinada a nós, mortais, né? Coloca a matéria aí, Tati. Pastor defende escala 6:1 usando a Bíblia e se dá mal nas redes. Vários pastores e teólogos fizeram contraponto nas redes sociais defendendo o trabalhador e indo contra a desumana escala 6:1. Um pastor chamado Renato Vargens falou: a Bíblia diz 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás. Eles usam a Bíblia para praticar todo tipo de perversidade com o povo, né? Não são cristãos. Se Jesus disse que você tem que amar o próximo, essas pessoas só odeiam o próximo, o seu próximo trabalhador. Eles defendem a família, mas não querem que o trabalhador passe sua folga com a família, tenha tempo para sua família, né? Eles querem que a babá vestida de branco fique com os filhos deles, inclusive nos finais de semana, né? Para poder eles curtirem a família com os filhos sendo cuidados pelas babás. Né? Não é isso que eles querem? E aí, o pastor fundamentalista Renato Vargens, conhecido por sempre defender pontos de vista ultraconservadores, utilizando de uma leitura literal e deturpada de textos bíblicos, passou vergonha nas redes sociais ao tentar defender a escala 6:1, valendo-se de uma interpretação vergonhosa do texto do Antigo Testamento que está em Êxodo. 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás. Aí o pessoal ficou cobrando, né? Cobrando. O teólogo, mestre em filosofia e doutor em economia política mundial, Bruno Reikdal, foi um dos que responderam a Vargens na Rede X. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na da colheita. Né? O versículo todo é esse. Celebre a festa das semanas na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. Tô te esperando na roça. E aí outras pessoas disseram, né, que já que ele é a favor desse negócio, então o crente que é fiel ao Antigo Testamento continua trabalhando na escala 6:1. E também para de comer porco, usar tecidos de fios diferentes, é tudo aquilo que está no livro. Não é, né, gente? Os tempos mudam, as coisas mudam, né? E aí hoje, por coincidência, apareceu um vídeo daquele pastor lá da igreja da Lagoinha respondendo a um trabalhador o que ele faria com o salário. Vejam só. Coloca aí, Tati. Dinheiro esse mês a conta. Paga a conta ou dou o dízimo? Eu daria o dízimo. Eu creio que Deus faz aquilo que nenhum homem pode fazer. Pagar as contas ou dar o dízimo? Eu daria o dízimo, né? Realmente, gente, é revoltante, né? Não? Então, eu faço o desafio aos pastores, já que eles, né, seguem a Bíblia ao pé da letra. Ganhem o pão com o suor do teu rosto, vagabundo. Ganhe o pão. Está na Bíblia. Né? Quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, o castigo que ele dá é: ganharás o pão com o suor do teu rosto. Deus não falou ganharás o pão com o suor do rosto dos outros, não. Tá? Não falou, não.
falou: ganharás o pão com o suor do teu rosto. E não pedindo dinheiro para os outros. Tá? Quer seguir a Bíblia? Segue. Vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar. E quem respondeu bem a outro desses pastores foi o nosso querido Glauber Braga, respondendo ao Marco Feliciano, um desses mercadores do templo que foram parar lá no Congresso. Coloca aí, Tati, por favor. O requerimento 51 de 2024 da senhora Erika Hilton, que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6x1, junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, é se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Eu acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, o PN, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta. Absurdo, né? Esse senhor querendo impedir a realização de uma audiência para tratar do fim da escala 6x1. Movimento que já conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas e que tem movimentado trabalhadores e trabalhadoras por todo o Brasil. E dizendo, então, que nos Estados Unidos e no Japão, e trazendo isso como exemplo, as pessoas trabalham até a exaustão. Mas o Feliciano trabalha até a exaustão. Ele propõe que na Câmara dos Deputados também haja trabalho sábado, domingo e os feriados. Eu não vi nenhuma proposta dele apresentada nesse sentido. Parece que nem é o mesmo Feliciano que teve o pagamento por parte da Câmara do seu tratamento dentário num valor de R$157 mil. Está aqui a notícia. Câmara paga 157 mil por tratamento odontológico de Feliciano. Aí é mole, né? Ficar rindo, dizendo que o trabalhador, o outro tem que ir à exaustão, enquanto tem o pagamento do seu próprio tratamento odontológico por um valor de R$157 mil. O movimento Vida Além do Trabalho está fazendo uma articulação, uma mobilização importantíssima pelo fim da escala 6x1, para que a pessoa possa ter mais de um dia na semana para as atividades de lazer, para as atividades com a sua família. E esse movimento ter esse tipo de oposição não nos surpreende, mas evidentemente nos revolta. Que esse deputado não faça da luta dos trabalhadores brasileiros uma chacota a partir do momento em que fala esse tipo de coisa, mas tem o seu tratamento dentário de R$157 mil pago pelo povo brasileiro. Desmascarou o vagabundo, né não? Vai ganhar o pão com o suor do teu rosto, Feliciano. Vai pagar teus dentes com o suor do teu rosto e não com o meu suor. E de todos os trabalhadores brasileiros, né? Porque não existe bolsonarista que não mame nas tetas ou que não vive encostado, né? Se é pastor, vive às custas do fiel. Se é político, vive às custas do Estado. Ou então empregado, pendurado em alguma assessoria, né? Como está lá o Bolsonaro, Michele, ganhando dinheiro do PL. Tudo às custas do povo. É assim que vive. E aí querem cobrar das pessoas que trabalham 6 dias por semana e folguem um. É demais, né não, gente? É demais.